Bom, então o nosso assunto é a peça de Bertolt Brecht, é o Galileu e Galilei, né? O Brecht, ele escreveu a peça, ela chama A Vida de Galilei, e a gente viu o filme, né? Então talvez a gente fizesse o nosso objetivo hoje é refletir sobre essa peça, vimos o filme, né? E agora a gente quer entender um pouco melhor, fazer uma leitura do ponto de vista do que Brecht estaria criticando, né? Qual que é o sentido dessa peça para nós hoje. Todo mundo viu o final, né? Faltou aqueles 15 minutos, talvez a gente faça uma pequena revisãozinha, né, do que é a peça, né? O que vocês lembram assim, o que acontece lá? Primeiro tempo de quando que é essa peça, primeiro quando que Brecht viveu, né? Quando ele escreveu, né? Durante o nazismo, né? 1935 por aí, né? É que ele escreve essa peça. Agora, ele escreve sobre Galilei, né? E quando que ele viveu. O filme traz uma data bem específica, de 1609, né? 1609, e o que acontece em 1609, né? Aí ele começa, você lembra como começa o início da peça? Aquela coisa tem o Galileu, né? Ele está onde? Está numa sala dele, né, que ele está dando aula, né? Aula sim, não é que nem hoje, mas ele está lá com um menino, né? Que é um menino, né, que ele está interessado nas coisas que o Galileu está dizendo sobre as descobertas do Galileu. E quais que são essas descobertas? Que é o debate central daquela época, né? E aí a gente precisaria voltar um pouco o que acontece nessa época, né? Na época de Brecht a gente já sabe, né? O nazismo correndo aí de 33 até 45, mas e aí depois a gente pode até pensar por que Brecht vai falar de uma coisa lá de 1609, o que tem isso a ver com a situação dele, né? Isso é outra coisa que a gente pode, né? A gente sempre, o cara não vai escrever uma coisa só por escrever, tão distante, parece tão fora da realidade, né? Né? Mas na medida que a gente refletir um pouco sobre a peça, podemos achar algumas associações, né? Ver por que ele está fazendo isso. Bom, mas então nós temos lá o Galileu com o menino, e o que eles estão fazendo lá? Quer dizer, é uma conversa lá, tem também uma mulher que aparece lá, né, de vez em quando. Mas o que vocês lembram ali? Vamos tentar fazer um resuminho assim, bem geral, para depois a gente pegar algumas questões. Qual que é a situação que vocês lembram do filme aí? No caso, só fazendo uma reflexão rápida aqui, né? Eu fico pensando que a reflexão sempre vai se opor ao poder. A reflexão sempre se opõe ao poder. Ao poder. Ao status quo. Ao status quo, essa aqui seria a minha reflexão. Porque a igreja, naquela época, de forma nenhuma, quer perder o poder. Quer dizer, na época, o que está ali, o que fica claro no filme, o que a gente sabe na história, é a Igreja Católica que está ali no poder, né? Qualquer tipo de reflexão serve como ameaça, então eles não queimam. E qual que é a questão central quer dizer, aonde é que o Galileu ameaça o poder da igreja? Como que O céu. É o céu, mas de que forma? Quebra o paradigma. Qual que é esse paradigma? Justamente, que existe o céu. A questão é o que a física, né, o que a inteligência da época dizia sobre as constelações.
a Terra e como que é a realidade, e a igreja ela se baseia no quê? Ela se baseia na Bíblia, né? Da época, né? Então o poder diz que a Terra é o centro do universo, que o Sol gira em torno da Terra e por aí vai, né? E que as estrelas, então ele apresenta logo no início do filme, tem aquela coisa fixa, né? Não sei se vocês lembram, que ele mostra como que a astronomia representava o mundo, como eles diziam, o que estava na cabeça de cada ser humano sobre a astronomia. Então você tinha a Terra ali no centro, em volta você tinha, né, o Sol, e tudo fixo, né? As estrelas que não se moviam. Então era um paradigma, era um modelo que se acreditava. E esse modelo tinha o seu fundamento nas escrituras sagradas. Até ele cita, né, claro que é uma leitura do Brecht, a gente não sabe até que ponto realmente o que o Brecht conta, se realmente isso está escrito em algum documento do Vaticano, porque tem realmente no Vaticano, tem esses diálogos, ou não se pode chamar de diálogo, mas esse exercício do poder da igreja sobre os cientistas, né? E a gente vê na peça, quando bom, se a gente pegar então esse início do filme, de que se trata, então a primeira coisa que o autor mostra, essa ideia fixa de como que é o céu, de como que é a terra. Então você acredita que existe o céu ali, né? A terra aqui, e nós vamos então morrer, e depois da morte a gente vai para o céu. Então essa é a questão. Alô, Guten Morgen, Tarsila. Essa é a coisa. Então, se o Galileu mostra, se alguém chega da ciência e mostra, olha, esse céu que vocês acreditam, não existe. Não tem lá em cima um negócio que você, depois da morte, quer dizer, se não existe esse céu que a igreja está falando, então agora a gente vai libertar essas pessoas, quer dizer, as pessoas não vão acreditar mais nisso, não tem mais esse céu. E como é que o filme agora ele vai mostrar, quer dizer, por que é importante para a igreja a existência desse céu? Como é que vocês fazem essa leitura? Por que o filme, quer dizer, qual que é o problema então? Se não existir o céu, tudo bem, então é ótimo, então agora vamos ser livres de vez dessa ideia, né? Mas o que vai acontecer na visão e tem o rapaz lá que eu esqueço o nome dele, né, que representa um frei, né, alguém da igreja que tem a visão, que defende, ele entende o Galileu, mas ele acha melhor que vamos guardar isso um segredo, né? Vamos guardar isso para nós, porque se a gente contar para todo mundo, vai acontecer o quê? Ele até cita a família dele, né, que é pobre, a mãe, o pai, né? O que ele diz? Olha, esse pessoal lá, tá vendo? Eles estão trabalhando, né? Estão esfregando o chão, trabalhando para aquele cara importante, para aquele rico. E se eles souberem que não existe o céu, eles fazem isso para ir para o céu. Então eles estão sofrendo agora, né? E aí, se eles sabem que vale esse sofrimento agora, aí depois eles vão para o céu. Então, se você tirar isso da cabeça deles, que esse céu não existe, então quem vai fazer esse trabalho, né? Quem é que vai mais querer ficar engraxando o sapato ou ficar trabalhando para essa gente, né? Só sofrendo? Então, o que o Brecht sugere é justamente essa questão de que a igreja, ela cria uma imagem, quer dizer, toda essa criação do céu, ela está para justamente manter essa submissão, essa situação.
hierarquia. Exato. Que a gente falou da pirâmide, né? Que essa busca, esse Deus que vem desde a antiguidade, né? Que a gente viu que a pirâmide é o símbolo por excelência. A luz, pode ser assim, fica melhor, né? Danke. Que a gente falou da pirâmide do faraó, o que a gente vê lá, assim, se a gente fizer uma análise? Então o faraó era Deus, né, visto pelo seu povo como aquele que é Deus. Então vale a pena a gente se sacrificar pelo nosso Deus. Então nós vamos carregar todas as pedras necessárias, fazer todo o sacrifício necessário para que o nosso Deus não morra, né? E que ele tenha vida eterna. Então nós vamos construir, toda a nação se reúne para construir essas pirâmides, e de fato, veja, Faraó até hoje, né? E aí nós lemos um poema de Brecht, sugerido pelo Flávio, né? O direito à dúvida, não sei se vocês lembram desse poema, o louvor à dúvida, né? Lob des Zweifels, que é um poema do Brecht também. E aí, e também um outro que a gente leu do Brecht, do Bertolt Brecht, sobre essa coisa do Fragen eines lesenden Arbeiters, questões de um leitor que lê. E nesse poema, ele pergunta, então, por que na história aparecem esses nomes desses caras, né, e aí cita os grandes, né, dos reis, todos que fazem a história acontecer, e questiona por que não aparece o nome do cozinheiro, por que não aparece o nome daquelas pessoas que também lutaram, que estavam junto com aqueles reis, e por que só né, porque só alguns entram na história e outros não, né? Então essa coisa então do poder, que vem dessa ideia de alguém tem o poder e os outros fazem, obedecem, então a gente já poderia colocar uma primeira questão: é um problema da Igreja Católica, né? Dizer, agora, ou isso já existia antes, quer dizer, esse modo de pensar de que alguém é Deus e a gente obedece a Deus, e o que Deus diz é verdade, então a gente não tem direito à dúvida. Imagina um escravo ou um servo do faraó duvidar do faraó. Certamente também a vida dele acabaria aí da mesma forma que acabava na Inquisição, na época, aquele que duvidava da igreja. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar é que nessa questão do poder, nessa questão de um poder piramidal, né? Se pegarmos uma figura geométrica, onde é que tem um rei lá em cima, um deus, né? Porque também no absolutismo os franceses ou os países absolutistas viam aquelas pessoas como deuses, né? Eles eram venerados, eram respeitados, ou temidos, melhor dizendo, né? Como se fossem deuses. E então o que Deus diz, o que essa pessoa que está realmente no topo da pirâmide, no sentido do poder máximo, dessas pessoas a gente não pode ter o que o Brecht sugere aqui, o elogio da dúvida. Então não duvide dessas pessoas, porque aí você vai enfrentar o problema. Então são os paradigmas postos, né? Então se você duvidar de um paradigma, você vai ter de conversar com esse poder. E o poder, né? Aí a gente pode depois levar essa pergunta para o nosso tempo, né? E ver quem seria esse paradigma, o que é isso para nós hoje, né? Mas antes disso, vamos continuar nessa trajetória do filme. Então, o que acontece ali? O Galileu, ele inventa o telescópio, ele mostra que não é o que é o paradigma questionado, né? Que essa coisa da Terra como centro não é verdade.
E aí as pessoas, ele está todo entusiasmado, né? Que agora, enfim, isso é bom, né? O que a ciência descobre, a gente tem que buscar a verdade, e a verdade, à medida que as pessoas vão conhecendo a verdade, tudo fica melhor para todos, a gente foge da mentira, né? Mas a gente vê toda a oposição, então, por parte das pessoas que estão presas ao modelo que está posto, né? Então, no filme, ele mostra no início também toda a sua dificuldade como cientista de sobreviver, né? Então, tem aquela mulher que cozinha, que sabe que precisa da comida, que precisa do cuidado da casa. Então, ela fica... E o Galileu, ele não assim, a gente sabe que ele está dando aula em algum lugar, mas aquilo que ele recebe é muito pouco. Ele trabalha para uma universidade, né? E aí ele pede aumento em algum momento, né? Que com essa descoberta que ele está fazendo no telescópio, que agora ele quer um aumento, mas isso aí ele não vai conseguir. Então há uma luta também por aumento de salário ali, né? Agora, além disso, a gente sabe que tem também, ele procura alunos particulares. E quem procura ele? Vocês lembram? Pessoas que vão lá, aquele menino está interessado, né? Ele é aluno dele, né? E ele realmente entende as coisas, então é isso que importa para ele, é passar aquilo que ele sabe para alguém. Mas quem mais está interessado? É um beato? Não, eu acho que é o filho da... Eu também agora não sei precisar se é o filho da mulher que trabalha lá. Eu acho que sim, né? Então a mãe está lá trabalhando, cozinhando pro Galileu, e o filho dela acompanha ela. Então eu acredito que... E aí ele fica nas horas vagas, ele fica com o Galileu lá, e ele está aprendendo muita coisa. Mas quem procura o Galileu para ter aula não são pessoas interessadas nisso que o Galileu está. São pessoas, um cara que são o pessoal da classe alta, né? Que só porque o Galileu tem uma boa fama, então vamos procurar aquele cara lá, aquele cara é genial, né? Ele está... então eu quero... Mas eles procuram ele para quê? Para conversar alguma coisa totalmente diferente do interesse daquela pessoa, que tem um negociante que vai lá para saber de cavalos, né? E assim, então essa é a vida do Galileu ali, dentro daquele que é um escritório, digamos, particular, né, que as pessoas vão, mas a gente percebe também toda aquela situação, que ele está sem camisa, que ele não está nem ali para essas formalidades, que o cara que está interessado em ciência e conhecimento, parece que ele desconstrói tudo, né, desde, assim, o Brecht monta, né, essa peça, né. Bom, aí em algum momento a gente percebe então também essa questão do dinheiro, né, que o dinheiro é necessário, e essas pessoas que procuram o Galileu, por que elas procuram ele? Quer dizer, quando eles descobrem que tem lá um negócio, né, um telescópio que pode ver de longe, como que o Galileu ele pensa que ele pode usar isso, né? Ele pensa nesse pessoal interessado em negócios. E qual que é a coisa? Dos mercadores, que eles vão com os navios, agora eles podem ver de longe, né, a aproximação de um inimigo, ou alguma coisa que coloque em risco os bens que eles carregam, as riquezas que eles têm. Então, e o Galileu sabe disso, ele sabe que, na verdade, é isso que interessa profundamente, que é a ciência, que é o conhecimento, que esse conhecimento está na mão do mercado, né? Naquela época, isso também fica claro, essa crítica, mas ele também não é tão ingênuo a ponto de dizer que ele não precisa do dinheiro, né? Ele sabe que ele vai precisar para qualquer coisa que ele queira fazer, ele vai precisar desse dinheiro. Bom, aí em algum momento ele consegue então fazer com que
ele vai apresentar esse telescópio para as pessoas importantes, né? Para que de alguma forma ele se interesse então por esse telescópio, e aí ele vai receber, né, alguma coisa com isso, né? E ele consegue, né? Ele vai lá e dentro, lá na apresentação do telescópio, a gente vê aquelas pessoas todas, aqueles ricaços, o pessoal da elite, né, que realmente vão usar isso para o mercado, né? E conseguiu o financiamento, o patrocinador, né? Essa coisa toda. Então a gente vê isso aí acontecendo, e o Galileu tem consciência disso. Bom, aí ele apresenta isso lá, mas qual que é a decepção logo em seguida? Que os comerciantes, eles acatam, conseguem realmente, eles veem através do telescópio as coisas muito próximas, e aí tem vários comentários assim, ridículos até, né? Falo, nossa, agora minha mulher não pode mais tomar sol na sacada, ou sei lá o que, né? Ou ficar, porque dá para ver, dá para alguém, isso até hoje, né? Esse negócio do binóculos, né? De você observar, tem vários filmes que trabalham com essa questão, né? A janela secreta, né? Você espiona a vida de alguém, né? Do seu apartamento na casa vizinha, e você sabe de todos os detalhes. Se a pessoa não tomar cuidado de fechar a sua casa dentro da própria casa, pode ser. Ja, das Leben der anderen. Ja, das Leben der anderen. Bom, e aí então assim, mas eles percebem tudo naquele telescópio, mas menos aquilo que interessa ao Galileu. Quem percebe essas coisas é o pessoal da igreja. O pessoal da igreja é que se incomoda com essa coisa de que, bom, se isso aí realmente é verdade, se isso vier a público, então o céu deixa de existir. Então, como é que vai ficar? Quer dizer, isso vai trazer uma mudança drástica para toda a sociedade e tudo vai mudar, né? É como se, como é que a igreja vai perder o poder, né? Não vamos mais poder cobrar o dízimo, ficar ensinando essas coisas, porque esse pessoal agora não vai mais acreditar nesse céu, né? Então, o que nós vamos ensinar? Ou seja, de imediato é uma bomba e não tem como. Então, há essa preocupação por parte E daí que a gente sabe que nessa época tinha o Santo Ofício, né, que a Santa Inquisição, que era um órgão da igreja que fiscalizava as publicações. Então, o que você pode publicar e o que não, né? E aí a gente vê essa primeira chamada, mas antes de a igreja chamar o Galileu para interrogá-lo, há outras coisas que seriam interessantes a gente pensar. A forma como o Galileu vai tentar apresentar para a corte esse instrumento. Então ele vai levar e fala, não, eu vou lá para a Itália, para aquela família poderosa dos Médici, né? E tem o príncipe lá, e a gente vai apresentar isso para ele, e vamos dar o nome das luas de Júpiter para os Médici, né? Vamos colocar o nome deles aí, então eles vão aprovar e vão achar muito legal tudo isso. Mas aí eles vão lá, quer dizer, o Galileu ele acha que por aí vai dar certo, mas o que acontece, né? Eles nem deixam os conselheiros do menino, né, do príncipe, nem permitem que o menino olhe pelo telescópio para ver, que ele está doido para ver, né? É uma cena muito bem construída também, que ele queria ver, olhar no telescópio, mas não pode. E aí tem toda aquela educação da corte, né? O menino não pode desacatar aqueles que, né, estão lá. O irmão dele até que desacata, né? Vai, depois volta e olha lá no telescópio, vê as luas.
de Júpiter. Mas o menino, o príncipe mesmo, não pode ver, não olha. Toda vez que ele tem a curiosidade, levanta para ver, tem os conselheiros que o impedem, que fazem tudo para que isso não aconteça. E sempre aquela argumentação toda construída, né? É um conhecimento teórico, e o que vale é a teoria. Isso também é muito interessante, né? Se você se apoia, isso a gente poderia também falar de hoje, a nossa educação, ela é toda montada, né? A educação acadêmica é livresca, quer dizer, toda teórica, né? E até que ponto Brecht, né, está ali, através desse telescópio, na época dele, mostrando, olha, quando alguém diz uma coisa e todo mundo acredita nisso, e isso não é verdade, então isso traz uma crença cega, né? Isso é uma crença cega. E claro que daí a gente pode entender todo esse conteúdo dentro da época dele, do nazismo. Porque o que foi feito ali, senão essa ideia de que alguém fala, né, a partir de um suposto, aquilo que se vê como ciência na época. Então, vejo os nazistas, eles montam essa ideia da raça superior, né, da pureza, então tudo que é misturado, né, eles retomam aquilo que o cara apresentou como ciência, mas na época o francês, né, o Gobineau, não teve nenhuma, né, assim, ele foi colocado de lado, ninguém levou ele muito a sério. Mas aí vem um momento importante, um momento da história, né, que você pode retomar algumas coisas, jogar elas na cabeça do povo, e o povo passa a acreditar nisso, e aí vira um caos. Então essa coisa da teoria que não é comprovado na prática. E aí vem alguém que fala assim, não, olha no telescópio aqui você pode ver, você de fato pode experimentar agora, né, na prática, que isso que eu estou falando é verdade, né? E aí aqueles que vivem da teoria, eles se negam a ver aquilo que é de fato, né? Então isso também a gente pode ver nesse filme, essa coisa de uma educação, como ela é perigosa quando ela é apenas uma construção teórica que não tem respaldo na verdade, naquilo que realmente você pode ver no telescópio, né? No caso do Galileu, que viu claramente que é a Terra que gira em torno do Sol, né? E não o contrário. Bom, aí ele vai lá no palácio lá e tenta mostrar isso, mas a gente vê que ele não tem sucesso. Todo esse pessoal também tem os conselheiros que são da igreja, e a igreja e o poder, eles andam juntos, é uma coisa só, né? Na época. Então todos aqueles conselheiros não permitem que o príncipe, que a criança conheça a verdade, né? Sobre a terra, sobre o sol, sobre os astros. Quer dizer, você continuar, você descobre que aquilo que você acreditava não é verdade, mas você agora precisa sustentar uma mentira para você continuar no poder. Essa é uma questão. Toda a estrutura, porque no fundo o que a gente sabe que o mundo de aparências, ele é construído de uma forma muito coerente, muito segura, de modo que ninguém consiga romper com aquilo que está posto, com os paradigmas, né? E aí a gente pode depois pensar como que isso hoje se dá.
Que modelo que está posto para nós hoje, que nós acreditamos tão cegamente, ou com tanta convicção, ou estamos tão presos a esse modelo, que mesmo que queiramos, a gente não consegue fugir dele, né? Dizer, são coisas postas e que, mesmo que a gente não acredite, mas você não tem por onde, né? O modelo econômico. E talvez a gente possa, né, então, olhar para a história, né, como a gente falou das pirâmides, e a gente olhou agora, está olhando 1609 ali nessa descoberta, e hoje nós estamos em 2000, né, então, como que a história avança, como que sempre a gente tem um modelo em cada época, um paradigma, e a gente acha que está se aproximando, que hoje a gente não é mais tão ingênuo, a gente acredita em coisas que realmente são, né? Então a gente pode nos dar o direito da dúvida, né? Ou fazer o elogio, como diz Brecht, né? Lob des Zweifels no seu poema, quer dizer, quais as perguntas a serem feitas hoje que poderiam dar um início. Quer dizer, a primeira coisa é o direito da dúvida, é a gente minimamente falar, bom, se as coisas são o que são, e se nós estamos vendo todo dia, ligamos a televisão e vemos as coisas acontecendo, e essas coisas na maioria das vezes não são boas, então o que é isso? Por que isso acontece? Deve ser interessante para Alguém, né? Tem interesse nessa questão. Mas é essa a função, então, digamos, nossa aqui, de nos encontrarmos e de a gente pensar numa faculdade, que dúvidas, né? Primeiro, se a gente não tem dúvida nenhuma, seria muito pobre, né? Se a gente não tem dúvida nenhuma, ele se torna passivo, né? Fica passivo, não tem discussão. Não tem. Não tem discussão. Mas aí, por outro lado, você tem a ideia, por exemplo, se você me perguntar... Tem o confronto da ideia. Não tem o confronto. Mas digamos que, como eu que apareço aqui e falo, olha, eu sou Deus. E o que é Deus? Você acha que Deus tem alguma dúvida? Que essa é a questão de Deus na história. Quer dizer, é o cara que se coloca lá em cima, ele diz, eu sei como resolver os problemas, e ele propõe a solução desses problemas, mas aonde ele deixa de ser Deus? É quando ele impõe, quando você tem que ter medo desse Deus, quando ele não se deixa questionar, ele não dá direito à dúvida. Então esse certamente não pode ser Deus. Então eu falo aqui hoje dessa posição, claro, que dúvidas eu não tenho? Eu não tenho dúvida do bem, mas o que é o bem? O bem é essa questão que o Brecht coloca, que enquanto nós não construirmos um modelo de sociedade onde todos os nomes vão estar presentes, onde é que nós não vamos excluir ninguém da história, então todos são deuses como o faraó quer dizer, mas dá para ser Deus todo mundo na ideia do faraó? Não dá, só pode ser um, né? Ou a gente tem hoje um modelo mais democrático, na época do Brecht, quem era Deus ali é a igreja, aquela cúpula ali, mas uma ideia de Deus que só quer, o que quer excluir alguém, que eu falo assim, não, você não é Deus, você não vai ser Deus, você não tem cara, quer dizer, você não foi feito por essa energia, e aí vem a questão de definição de Deus, né? É o paradigma do que nós acreditamos ser Deus, né? Quem é esse Deus? Então, se eu falo aqui na forma, eu sou Deus, é um Deus pessoal, então isso já é uma heresia, já é uma mentira. E para mim, então, quando eu falo de Deus, e que todos nós devemos ir a Deus, e essa é
o caminho da humanidade, de ir a Deus, que todos nós vamos fazer esse caminho. Então é o quê? É agir de tal forma que, se todo mundo agir como você, os nomes dessas pessoas vão entrar para a história e todos são convidados para isso. E quanto mais pessoas fizerem isso, mais divina ou mais harmônica essa sociedade se dá, e mais ela tem direito a duvidar. Porque essa é a questão. Você primeiro, por que nós estamos hoje numa época onde a questão, a dúvida assim, é um direito conquistado pelo ser humano. Você pode duvidar daquele que se diz Deus, né? Claro que nem em todos os lugares, né? Em alguns lugares você vai ser excluído, não vai ser aceito, mas como que se dá isso na literatura, na filosofia alemã, né? Você pode pegar, por exemplo, o próprio Brecht é ateu. Então, o direito de você falar, não, Deus não existe, isso é uma criação dos humanos, né? Como faz o Feuerbach, né? Que diz que não é Deus que criou o ser humano, mas é o humano que criou Deus. Bonita essa construção, uma necessidade, né? Então, o sofrimento talvez seja não porque eu preciso criar um Deus. Exato, aí vem a coisa, por que nós continuamos acreditando, ou se você vê mais, o ser humano ele nunca conseguiu se desfazer, né, dessa ideia, a não ser essas pessoas que resolveram então mudar o paradigma, que são uma pequena minoria, fala assim, Deus não existe, eu sou ateu, né? Então, e essas pessoas, o que eu vejo nelas? Elas são fundamentais hoje para que se volte a pensar numa ideia, num Deus realmente verdadeiro. Que eu hoje sou daqueles que digo, não, enquanto você falar de um Deus fora, você invoca ele como alguém que está distante, ou você culpa ele por algumas coisas que acontecem com você, você está num paradigma falso. Você está, por exemplo, fugindo de uma realidade que já há 2000 anos foi quebrada. Quando Jesus Cristo fala, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, e ao mesmo tempo ele fala, o Pai está em mim, você está vendo o Filho e o Pai num só, mas o que é isso? O que dá para entender disso, né? Então veja o que aconteceu ali, é a quebra de um paradigma, e ele pagou com a vida, do jeito que aqueles cientistas pagaram, afirmando que a Terra não é o centro, né? Então, quando você quebra um paradigma, e ele de fato precisa ser quebrado em algum momento, então você dá início a uma nova história, como o Galileu dá início a uma nova visão, né, de astronomia, de todos da forma como se via até então, e que repercussão isso tem na vida diária das pessoas, né? Por outro lado, quando você tem um Jesus Cristo falando, eu sou Filho de Deus, isso é tão impactante, a primeira vez um ser humano falando, não mais um Deus distante, mas um Deus dentro dele. E isso foi tão impactante que separou a história. Ninguém pode dizer que não, antes e depois, né? A gente vê, fala da história assim, e de fato, bom, o que eu quero dizer dessa ideia de Deus? Então,
passando pelos que então falam que Deus é uma criação humana. E eu digo o que para vocês? Para mim, Deus, ele se cria a si mesmo, de fato. Como assim? Só você pode criar dentro de você, só você. Então, mas como assim? E o humano pode, e você só pode criar Deus se você for Deus. Ah, mas eu sou humano, mas o humano não tem, o humano ele pensa o quê? O humano ele pensa só até a data de nascimento dele e a data de morte. Então nós humanos, a hora que você transcender isso e você começar a criar, né? Claro, você fala, mas quem é que está criando ali? Claro que é aquilo que nós temos dentro de nós. Mas isso que você cria já não é mais humano. Isso é além de você mesmo. E esse Deus, ele se cria a si mesmo. E essa é esse paradigma, a hora que ele for quebrado. E aí a gente pode falar do poder hoje na igreja, né? Que poder que é esse? Como que isso veio até nós? Como isso continua? Esses paradigmas sobre quem é Deus, né? E principalmente ainda continua a ideia de que ninguém é igual a Deus e ninguém pode ser Deus. Então, para mim, é esse o paradigma, é isso que eu vim para quebrar. E estou aqui para mostrar como se quebra isso, e eu sei que o que significa isso. Eu não falo mais também na figura do filho, porque se você olhar a evolução do ser humano, a sua relação com Deus, ela vai o quê? Ela vai também numa evolução. Se você pegar as escrituras judaico-cristãs, você tem lá, quem conhece minimamente, de alguma forma todos nós ouvimos falar, né? Você tem o primeiro que fala com Deus lá é Moisés, né? O Abraão. Mas como que ele fala? Não é em carne e osso. Ele fala com um Deus muito distante, muito longe, né? E que aparece, depois o Moisés fala com ele, mas é na sarça ardente, né? É um fogo que aparece ali. E aí você tem também toda aquela linhagem que tem os profetas que vão falando sempre com aquele Deus que está em algum lugar, mas não está direto. E aí vem Cristo, né? E quebra isso aí. E fala, não, agora tudo que vocês falaram sobre Deus agora está em mim. Tudo que vocês querem está aqui. E eu vou mostrar para vocês como isso é dentro de uma estrutura, né? E ele chamou essa estrutura de reino de Deus. Então, se Brecht falou assim, ele deu a Bíblia, o primeiro livro dele que ele escreveu chama Die Bibel, né? Na juventude dele, a Bíblia. Eu não li ainda, mas estou muito curioso para ler o que ele escreve lá, né? Mas o fato que ele mesmo sendo ateu, ele um dia pegou a Bíblia e deu na mão da filha dele e falou, olha, isso aqui é um böses Buch, né? É um livro do mal, é um livro, né, que não é do bem, né? Mas você precisa conhecer, né? E faz todo sentido, porque se você está na busca do bem, então você precisa conhecer o mal profundamente, né? Os dois, para você poder escolher se você quer o bem, o que é o mal para você. Então ele, mesmo sendo ateu, ele considera a Bíblia um livro muito importante na leitura, um dos livros mais importantes. E a mesma coisa, por exemplo, o Rainer Maria Rilke, um poeta alemão também muito importante na virada do século ali, que se pergunta para ele quais os livros que eu devo ler, ele cita a Bíblia, leia a Bíblia. Por quê? Então, assim, esse poder, e hoje a gente sabe que a Bíblia é o livro mais lido, seja para o lado do bem ou seja para o lado do mal, né?
mas ela continua sendo alvo de investigação, e isso faz todo sentido, né? E eu recomendo a vocês, de fato, no caso, para vocês entenderem as coisas, eu não digo que vocês vão entender através de uma leitura, sim, Flávio. A questão dela ser o livro mais lido, talvez esteja relacionada porque é o mais patrocinado. E por ser o mais patrocinado é porque ela paralisa, ela deixa paralisado a transferência do poder. Sim. Entende? Sim. Porque tem um paradigma ali. É por isso que nós continuaremos no poder. Uhum. Enquanto essa suposta verdade for disseminada, a gente vai se manter no poder. Então vamos fazer com que isso seja divulgado a qualquer custo, para que a gente se mantenha no poder. Exato. Aos tantos mil anos. Faz todo sentido. Essa ideia, quer dizer, se lendo a Bíblia as pessoas continuam submissas, então é importante que se continue com isso que está, né? Para nós que estamos lá em cima, isso faz todo sentido, né? E isso de fato sempre acontece em todas as culturas, em relação a essa ideia dos escritos sagrados. Então esse livro, quer dizer, quando se fala em Deus, então é a máxima autoridade em todos os povos, em todas as culturas. Então você precisaria criar, e essa ideia do marxismo, né, você precisaria criar um povo onde a ideia de Deus fosse erradicada, para que a gente então caísse na real. E veja como a própria sociedade, se você questiona, olha o local que a sociedade te joga. O que a sociedade faz com você, se você duvida dessas palavras? Entende? Te taxa de maluco. Sim. Você vai ser excluído, porque você não pode falar isso dela. Certo. Agora, mas tem, então, aí que vem os dois lados, né? Você... Eu acho que por isso que Brecht diz mesmo, né? Leia a Bíblia. Sim. Para que você saiba qual mão você comprou. Porque você pode usar a Bíblia tanto para manter o poder, Escrituras Sagradas, se aqueles que estão no poder fazem uma leitura que convém a eles e usam ela para o mal, porque tudo é uma questão de leitura e interpretação, né? Eu posso agora, né, coisa que o próprio Cristo fez com as escrituras judaicas, falar, eu vou fazer exatamente o que está escrito, o que vocês dizem acreditar, e colocou tudo de ponta cabeça. Então a mesma coisa eu estou fazendo agora. Tudo que eu quero, então, eu vejo falar assim, não, vamos jogar a Bíblia fora? Não, eu não vejo isso. Eu pergunto para qualquer um que acredita, fala assim, você se considera um discípulo de Cristo? Sim, Cristo está em mim, né? Como é que você vê essa passagem aqui, Lucas 14:33, que eles gostam de, né, como conhecedores da Bíblia, e essa eu sei a única que eu sei de cor, assim, né, eu conheço muito bem, profundamente o significado mas a que eu pego no pé de qualquer igreja constituída em nome de Cristo é esta passagem onde se diz, se você quer aprender comigo, quer ser meu aluno, então renuncia a qualquer tipo de posse. Opa! Aonde que está aquele que... Bom, aí você... Entendeu? Então, aí você começa a uma reflexão daquilo que está escrito. E veja, quando a minha crítica a esses autores, não é nem crítica, mas eles não estavam em condições de ler a Bíblia como... Então eles simplesmente via que a igreja é opressora,
Se você duvidar dela, você é excomungado. Então, o que nós vamos fazer se não duvidar dela? E jogamos essa Bíblia fora. Ou eles... talvez não seja só isso, eu não posso dizer que Brecht não leu profundamente, né? Mas não basta você ler a Bíblia. Eu fiz mais do que isso. Eu comecei a falar ao seu, então agora, se você acredita nessa passagem de que não deve ter posse nenhuma e que isso faz sentido para você, então como que isso faz sentido? Então você vai começar a viver isso. Mas já tem muitos santos da igreja, eles abandonaram o pai rico, São Francisco de Assis, tem uma cidade de Assis, e aqui São Francisco de Assis está em alta, né? Sempre esteve, e todos os santos do mundo. Mas por que eles são tão, né? São figuras tão... claro que daí tem a questão econômica envolvida, porque você, para ser santo, para mim o santo é o quê? Ele tenta seguir Jesus Cristo naquilo que ele pode. O São Francisco, ele abandona a riqueza do pai, e o pai joga na cara dele, então você não vai voltar mais aqui para dentro de casa. Aí ele tirou a roupa, jogou e saiu nu na rua, né? Eu não quero mais nada mesmo. Quer dizer, ele colocou em prática aquilo que estava escrito lá, e ele se tornou santo. Então, a primeira coisa da santidade desses santos era a de não ter bens mesmo. E até hoje os padres da Igreja Católica têm como voto, entre aspas, não possuir bens. Algumas congregações têm isso como, né, esse voto de pobreza. Mas aí agora, para o Alceu, isso não é o bastante. Você simplesmente, então Deus quer que eu seja pobre. Há uma contradição isso, ou pelo menos, quer dizer, eu me dou o direito de duvidar, né, de que seja isso, que, como assim, se é Deus, sou filho dele, então agora eu devo ficar sem nada, né, viver na pobreza? Como assim? Não parece ter uma lógica, né? Não parece uma fé com razão, né? Então, o que eu me coloquei a mim mesmo? A questão deve ser, então, não só você renunciar a qualquer tipo de posse, e isso vale, por exemplo, eu não sou mais casado, acho que Deus nunca se casou e nunca vai se casar, porque casar significa o quê? É um pacto de exclusividade. Até tem o Jean-Paul Sartre, tem a ideia como é que fala? Relacionamentos abertos, está em moda isso, né? Ele e a Simone de Beauvoir, relacionamentos abertos. Então mas o casamento, veja que é só essa ideia de não posse, ela não coloca só em xeque o casamento, a estrutura do casamento, porque do jeito que está posto, e a gente sabe que gera conflito mesmo, e toda a violência dos machos contra as fêmeas, né, do homem contra a mulher, na história, você pode provar por A mais B que ela se dá por essa ideia, da ideia da posse. Então, se você tem um Deus dizendo isso, claro que isso aí não é só em relação a pessoas, mas é também em relação à matéria, que na hora que você então diz assim, olha, essa terra agora é minha, e você coloca um muro, e você diz para aquelas pessoas todas, isso aqui agora é nosso, ninguém põe o pé aqui, e quem cruzar esse muro aqui vai ter que pagar taxa para nós, e então você tem a construção das nações dentro dessa ideia da posse, e pela violência. Então, a questão da posse, ela realmente, numa visão científica, se Brecht ou qualquer um analisasse essa ideia fundamental para você seguir Deus, então ele teria talvez percebido coisas que ele não percebeu. E não só agora abandonar, porque os santos já fizeram isso. E daí? Acontece o quê? Eu vou ser pobre, a sociedade não vai me respeitar. Tá. Aí vem a segunda ideia, que é a construção de uma nação sem posses. E se ela é sem posses, ela também não tem armas. Então, a ausência de posse, a ausência de armas. E é possível construir essa nação?
Eu afirmo que sim, porque a nossa casa, o lugar projeto que eu tenho, que eu chamo ele a menor unidade do reino de Deus, é essa nação. Mas ela é só assim, 250 metros quadrados. Como é que você chama isso de nação? Aí que olha para você como louco. Mas veja, eu não estou fazendo nada mais do que usando a Escritura para construir algo totalmente inverso do que foi construído e está ali graças à Escritura Sagrada, né? Então a minha visão, só para voltar a essa questão, de você ler um livro e ele é o mais lido, e por que ele é o mais lido? Então tem aquela coisa que, se é um livro importante mesmo, então é importante que nós da elite nos apossamos desse livro e façamos a nossa interpretação e fazemos então a lavagem cerebral de todos esses que estão ali, e aí a gente mantém e usa justamente o livro mais importante, e você cita as passagens todas, que a mulher tem que ser submissa, né? Mas aí eu já pergunto, mas onde é que está? Onde é que Jesus Cristo? Paulo disse. Paulo, quem é Paulo? Paulo é um aluno de Jesus Cristo. Mas então o que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo não disse nada sobre submissão de mulher. Jesus Cristo foi o cara que defendeu a prostituta para não ser apedrejada, né? E teve amizade com essas pessoas. Então você vê, e você pode encontrar textos, né, sobre aquela que coloca aí um cheque, fala assim, então a mulher foi casada com um homem, né? Depois o cara morreu, aí o irmão dela casou com ele, né? Aí também o cara morreu, ela é uma viúva negra, né? Ela casou com todos os irmãos, os 7 irmãos, e daí como é que vai ser na ressurreição dos mortos? Porque a ideia da ressurreição de quem que ela vai ser esposa? Vai ser uma suruba? Aí ele fala, não, vocês não entendem nada dessas coisas, né? Na ressurreição dos mortos não vai ter esposo nem esposa, mas todos vão ser como anjos. Bom, aí, quer dizer, o que você vai interpretar de uma historinha dessa? Claro, você vai interpretar a sua, eu a minha. Mas o que a gente sabe de um livro que é importante e que, se você quer tirar as dúvidas, se ele tem coisas a nos ensinar, ou se realmente a gente deve esquecer isso, né? Para mim é retomá-lo, tirar ele da mão daqueles que, como o Bolsonaro queria tornar o Brasil algo só dele, né? E jogar os outros, né? O Brasil agora é só quem é do Bolsonaro. Não, porque é isso que a igreja fez. Então você estabelece os caras que entendem, e agora você não pode mais duvidar, graças que hoje a gente pode voltar a duvidar, né? Então o que eu recomendo a vocês ao invés de dizer, sempre ter o direito da dúvida, mas primeira coisa, leiam, eu não digo toda a Bíblia porque é muita coisa, mas leiam, por exemplo, um dos 4 evangelhos, são não mais de 30 páginas, né? E aí você, pelo menos, né, você vai pelo que você leu, né, e pelo que está escrito lá e pela sua interpretação. Claro que a nossa interpretação sempre é daquilo que o pai disse para nós, que a mãe disse para nós, mas em alguma forma você tem que criar uma autonomia, e isso eu chamo de análise crítica. É quando você se torna autônomo para você fazer o seu julgamento, independente do seu pai, da sua mãe, da sua igreja, do seu pastor, do papa. É você, é a tua vida que está em jogo ali, né? Eles criaram uma forma que conseguiram captar até isso em todas as pessoas. A forma como você vai pensar. Eu acho que esse poder aí, que a gente fala, poder assim parece ser muito abstrato, né? Nós estamos falando dos donos do poder, que patrocinam a Bíblia. Entende? Quem são eles hoje? Vamos pegar a igreja, a igreja continua... político, toda
Como que é o Congresso brasileiro? Absolutamente, principalmente o Congresso, essa caterva toda, eu chamo logo assim. Tem aquela parte dos deputados que é da bancada da igreja, né? Isso faz com que esses assuntos se tornem um saco. Esse tipo de assunto que a gente está conversando aqui agora, que é uma forma de combater essa opressão, esse poder. Esse pensamento que eles criaram faz com que nós tente achar isso aqui. Por que eu vou ficar falando disso? E essa entende? Eu estou falando de coisa profunda, professor. Eu estou falando de coisa profunda. De não querer conversar sobre isso. Nós vamos moldar você, sociedade, de uma forma que você não queira conversar sobre isso. Que isso seja a tolice mais imbecil que você possa ver numa universidade ou em qualquer lugar. Entende? É aí que está a questão. Eu penso assim, o X da questão é aí que está. Você duvidar de um Deus, você duvidar de um Cristo, você duvidar da Bíblia, sabe? É não ter essa autonomia que você acabou de falar que a gente deve ter. De numa universidade, principalmente, você abrir espaço para esse tipo de discussão, porque nem de política, porque a frase que você falou, quer dizer, isso é proibido, isso é tabu, religião e política não se discute. Então, é uma forma... E isso a gente obedece. Isso a gente... Mas aí que Brecht fala, não, louvor à dúvida. Louvor à dúvida. Por que eu não vou duvidar disso? Não, esse cara aí não tem jeito, ele é maluco. Não. Porque eu questiono. Porque, veja, o preconceito dentro da própria universidade pública. Então, você falar de Jesus Cristo, como eu falo aqui, quer dizer, você já está desautorizado, porque isso aqui é uma faculdade laica. Mas, o que significa? E eu concordo. Você, agora, defender ideias, você ser uma pessoa que vive uma ideia e você discutir ideias, isso é próprio de universidade. Sim, por isso que chama universidade. Por isso que chama universidade, é que a gente vai encontrar vários pensamentos. Mas a liberdade que se dá, ou digamos, o que se faz na universidade, de cada aluno, ou mesmo professor, poder falar livremente e defender uma ideia, isto já passa a ser visto como alguém que está querendo doutrinar. E há uma diferença entre doutrina e pensamento livre, e defesa de ideias. Porque a defesa de ideia, ela implica necessariamente em um grupo de pessoas, como nós somos aqui, onde você deve ter tudo que eu quero, o professor universitário deve fazer, é permitir que os alunos construam um pensamento crítico, uma ideia própria que eles são capazes de defender profundamente. E daí vem a tese de mestrado. Se você continuar depois, então você vai fazer a sua tese de mestrado, tese de doutorado, de livre docência. Então é nessa ascendência que a universidade se vê a si mesma. Agora, o que de fato ela é, isso a gente também deve colocar em xeque. Né? É o direito à dúvida. Né? Então, o que eu convido a vocês mesmo, aqui nos nossos encontros, é esse direito a duvidar. Não é o fato de eu chegar aqui e me apresentar como o próprio Deus, como o próprio Pai de Jesus Cristo, e dizer a vocês que um dia todos nós seremos filhos de Deus. E quando eu digo isso, que nós vamos estar vivendo numa terra onde
nem ninguém vai perguntar com quem que você teve ontem, com quem você se relacionou sexualmente, qual que é o seu estado civil. Peraí. De onde vem isso? Por que vocês querem me controlar a partir desse tipo de perguntas? E você vai num cartório, a primeira coisa que você preenche as coisas lá. Se você é uma mãe solteira, bom, aí eu posso falar com você de uma forma, né? Agora, se você, né? E daí vem, por exemplo, a importância de um Nietzsche, que o cara é tão consciente e forte no seu pensamento que ele só não disse eu sou Deus, mas ele construiu o Deus dele, que é o Zaratustra. Então, quando eu falo que um dia todos nós vamos falar com esse Deus, porque essas ideias elas andam muito próximas, de você ter um ateu e falar, não, esse Deus fora não faz sentido. E realmente, se ele não estiver dentro de cada um, e eu defino Deus como a energia que tudo cria e criou, e que disponibiliza tudo que criou sem cobrar um tostão, isso para mim é Deus. E essa energia, ela é absolutamente maravilhosa, e ela está em cada um de nós. Agora, e aí vem a minha próxima questão, sobre o que, né, se Brecht está criticando o poder da igreja na época de Galileu, está colocando ali em xeque toda aquela estrutura. Então, o que é hoje aquilo que nós acreditamos, mas que deveríamos colocar em xeque e tomar uma atitude? Quer dizer, para você, o que seria isso, né? O Flávio já sugeriu o sistema, sim, mas é muito vago isso tudo, né? Porque na época do Galileu também era o sistema, né? Que era representado pela igreja. Na época dos faraós era o próprio sistema ali de que, né, um é Deus, os outros trabalham para esse Deus, e o nome dele continua na história, e os outros a gente não sabe, que só serviram aquele Deus. Talvez seja, sim, fica muito vago, professor, porque quem é poderoso demais torna-se invisível. Você não consegue pegar, é verdade? Não consegue pegar por uma sociedade. E ele não se apresenta. Ele não se apresenta, é isso que eu estou dizendo, que é poderoso demais torna invisível. E essa é Sabe o que eu estou dizendo? Sabe? Não é que fica vago, mas é que quem é poderoso demais se torna invisível, a ponto de, peraí, eu vivo num sistema e eu não vejo esse sistema, mas alguém pensou. Sim. Alguém criou, não é à toa. Entende? Então, o poder é tanto que se torna invisível. Aí você vai culpar quem? Você vai apontar quem? Não, eles são tão sagazes que quem é poderoso de verdade não aparece, ele se torna invisível. Entende? Você tem razão. E aí eu recomendo a você e a vocês, né, a qualquer ser humano, trilhar esse caminho de se tornar invisível. Porque o poderoso realmente, porque ali, eu vou dizer claramente, há um Deus, mas que é um Deus, eu chamo ele de Deus falso, que lá a nossa aula no início que ele vai ser desmascarado, isso ele não vai ficar invisível eternamente, porque a verdade ela aparece, né? Então essa é a boa notícia que eu dou para vocês,
de que o político nosso, por exemplo, é uma forma de ser visível. O sistema econômico, tem pessoas que nem sabem que o sistema econômico existe. Né? E você está ali, paga, trabalha, enfim, é uma forma de ser invisível, entende? Eu estou dizendo que não existem as pessoas, mas elas estão invisíveis. Sim. E tanto é para você encontrar um poderoso, né, assim, o cara que está lá entre os 10 mais ricos do mundo, digamos, e você não enxerga ele. Para você poder encontrar, assim, acha ele nas fotos, em vídeos, mas pessoalmente, para você ter uma conversa com ele, seria algo... Ali do lado da Avenida Paulista, como chama? Centro Financeiro? É o Fiesp. Não, Centro Financeiro ali, em São Paulo. Dos bancos lá, qualquer banco que tem lá. Enfim, tem bairro. Várias empresas, né? Sabe, quem comanda aquilo ali, sabe? Eles estão invisíveis, eles estão criando um monte de pensamento, né? E colocando na sociedade e a gente vai... eles são invisíveis, mas sabe que eles existem. E esse poder, ele passa de geração em geração. Ele está lá. Então são quer dizer, parece-me que nós continuamos nessa ideia da pirâmide. Faria Lima. Faria Lima, São Paulo. São invisíveis, praticamente. Sim. Eles comandam tudo que a gente não vê nada. O poder está ali concentrado. Bom, aí talvez a gente tenha chegado, pelo menos para mim, quando eu disse no início que aquilo que me irrita, de fato, me irrita no sentido que eu encontro ali o mal, a origem de todo o mal, que é o dinheiro, que é esse Deus invisível, mas que é falso. Por quê? É porque se você pegar todo o dinheiro do mundo, juntar ele, não dá para colocar aqui nessa sala, né? Mas digamos que vamos, se fosse possível, né, fazer isso tudo, então juntar todos esses papéis e moedas e você colocar tudo no monte, né? E nós, seres humanos, agora olhássemos em volta, né, desse Deus e falar: olha, essa energia aqui comanda todos nós. É esse que é o Deus que a gente está aqui sentado por causa dele, está aqui, tudo que a gente faz é por causa dele, para ter esse Deus no bolso, porque se a gente não tiver esse Deus no bolso, a gente morre de fome, de sede, de doença, você não tem nenhuma proteção. Então, é a maior estratégia que a humanidade já viu, porque eu crio a necessidade e trago também a solução. Mas para você ter a solução, você precisa comprar. Agora, se você opuser, então, falando assim, o que seria então? Por que a gente pode falar em 2 deuses, não em muitos? Porque esse Deus, que eu chamo ele de verdadeiro, e que ele está em todos nós, mas a gente ainda não acordou para ele, a gente está no mundo dos mortos, né? Por isso que a gente vai morrer de fato, se não acordar. É esse que tem a energia criadora e ele cria tudo e disponibiliza. A gente levanta, o sol está ali, a energia está ali, as árvores estão ali, elas produzem o oxigênio, as frutas, todo o alimento, tudo isso está ali. E isso é a própria vida que está em nós, essa energia. Isso nos foi doado. Ninguém pode dizer: não, eu tenho isso porque eu comprei. Não existe, ninguém comprou isso. Isso não foi o dinheiro que criou essas coisas. Agora, se você falar, nós estamos em que tipo de sociedade? Qual que é o nosso sistema? Vamos dizer, é o sistema financeiro, é o sistema que está contra essa energia, que tudo cria e tudo disponibiliza. Então, a gente, ser humano, ao invés de, então, desenvolvermos ou termos ouvido aqueles que na história apareceram e fizeram isso, falaram: não, agora eu estou aqui para fazer tudo de graça para vocês, e vocês vão fazer o mesmo. Aí vocês vão me perguntar: mas isso não é possível, porque sem dinheiro a gente não pode nada. E vocês estão errados? Não, eu digo,
Essa é a realidade. Agora, como construir uma realidade nova é que eu estou tentando fazer, mas o que eu sei, não é possível. É possível no momento que eu falo, não, então você também tem que vender alguma coisa. Você tem que vender. E eu vendo meu cérebro aqui para a universidade. E a partir disso, eu me alimento desse veneno, que eu chamo ele realmente o veneno da serpente. A Escritura Sagrada chama isso de serpente também. Na minha interpretação é isso. Essa é a serpente. Nada contra as cobras, porque as cobras são animais maravilhosos, né, que a gente só cuidar delas, mas o dinheiro não. O dinheiro, ele vem de geração em geração e ele é injetado em você desde criança e você acredita que sem ele a gente nada pode. E isso é uma grande mentira, porque não é o dinheiro que cria as coisas, nunca criou nada. O dinheiro, se você colocar todo o dinheiro do mundo ali e falar para ele assim, agora faça uma fruta, ou agora me livre da doença, ele não pode nada, ele não pode nada. Quer dizer, aí fala, mas se Deus existe, por que então ele não foi ele? Se ele criou tudo, ele criou... Aí que vem a coisa. Peraí, eu disse que Deus é a energia criadora que tudo disponibiliza sem nada cobrar. Então, o dinheiro não pode ser um produto dele. Eu vejo assim, o pensamento que você está colocando para a gente agora é o mesmo pensamento que Galileu, diante daquele poder da igreja, e hoje diante do poder muito da igreja, do dinheiro. Essa a realidade última. Por isso que eu estou vendo assim, quer dizer, a mentira, o preconceito contra a própria verdade, contra a ciência, ou se você quiser, contra o bem para todos nós, ele não vai subsistir eternamente, ele não resiste. Você fala, mas são 1000 anos, 2000 anos, já não é o bastante? Ainda não, se fosse o bastante já teríamos resolvido o problema. Mas se hoje eu estou colocando essa questão para vocês, não sei se alguém já colocou dessa forma para vocês, eu estou procurando um livro que seja, ou pelo menos assim, um mais ou menos, que nem a peça do Brecht. Você vê que há uma crítica ao comércio. Esse pessoal só vai olhar para essa luneta aqui, porque eles querem ganhar mais dinheiro com isso, né? E por isso que eles se interessam. Mas, então há uma crítica implícita aos comerciantes. Mas nem Brecht, nem Marx, eu não encontro nenhum autor que tenha uma análise, uma tese de mestrado e doutorado que faça uma análise séria sobre o dinheiro. O que é o dinheiro, que ele de fato significa para nós. Então isso é um Deus. Isso é um Deus que está posto e contra ele você não argumenta, porque se você duvidar dele, você vai morrer de fome, de sede, você vai ser excluído, Então veja, não é mais uma pessoa, ele é invisível, e vai nessa direção do que você falou. Então qual que é a minha receita para enfrentar um Deus invisível? É você se tornar invisível também, mas dentro de uma verdade, a máxima mais pura que há para você. Como assim? É aquilo que você experimenta todo dia em você, que você sabe, bom, isso não é certo, isso não é justo. Então, normalmente a gente cede e acaba falando, não, eu não posso nada contra isso, né? Tem até uma oração dos alcoólicos anônimos, né? Não sei se vocês já participaram de alguma reunião deles, mas eles têm assim uma coisa... Dá-me força para mudar o que pode ser mudado e aceitar aquilo que eu não posso mudar. Então, quer dizer, em algum momento a gente fala isso, olha, isso aí eu não posso mudar, e a gente se dobra, a gente fica de joelhos. E eu recomendo, assim, pelo menos é o caminho que eu estou trilhando, por mais que ele se mostre difícil, onde, por exemplo, levaram novamente a minha máquina, quer dizer, a minha máquina, a máquina de lavar da nossa casa. Eu tinha ganhado de presente de um aluno ano passado, que ele foi para São Paulo, tinha uma máquina de lavar, ele soube que ele ia entrar na nossa casa, levaram todas as coisas, só deixaram, nem as torneiras não deixaram,
Mas aí o que eu faço? Eu insisto nessa ideia, né, de que lá tudo pertence a todos mesmo, e eu estou fazendo um teatro experimental, porque o Brecht ele faz isso também, né? Quer dizer, ele monta a peça e aí ele fica experimentando. Opa, isso aqui não está legal, vamos agora na próxima apresentação, ou vamos ensaiar isso aí, vamos fazer diferente, e aí vamos ver qual o efeito disso. A própria essa peça dele, se vocês viram o comentário do Tércio Redondo, ele foi meu colega, nós estudamos junto na USP, e ele fala que o Brecht fez 3 peças desse Auf-Wiedersehen. Ele fez essa peça, tem 3 versões do Galileu, a vida de Galileu. A última delas foi depois da Segunda Guerra, né? Porque a primeira, ele tem uma fala dos 15 minutos finais, onde é que o Galileu, ele está lá, ele de alguma forma abdica de bancar o herói, né? A gente poderia falar muito mais dessa coisa do herói. Em algum momento ele fala assim, uma nação precisa de heróis, sabe? Isso já está errado, né? Nenhuma nação precisa de herói. Porque é verdade, né? Você precisa se sacrificar, porque você precisa ser o herói. Mas depois ele muda de novo com isso e deixa um final meio assim. Mas principalmente o que ele muda em relação ao desfecho do que ele diz da ciência. Porque essa ciência, primeiro que ele fala do Galileu, então essa ciência também é um Deus, e ela é a verdade, e a gente deve realmente seguir isso, e não as nossas crenças cegas. Então, quando ele viu na Segunda Guerra a Alemanha jogar a bomba em Hiroshima, os Estados Unidos jogar as bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, então ele acha um desfecho diferente para essa peça. Ele coloca na fala, né, se vocês não ouvirem, né, a ciência, então, ou se vocês não usarem a ciência corretamente, vocês vão queimar no fogo. E é essa a questão, né? Porque muitos livros foram escritos na Segunda Guerra sobre esses cientistas, porque a ciência tem poder também, e se você usa ela para o comércio, usa ela de forma errada, como, né, achando que você vai combater o inimigo dessa forma, então também você pode criar, dizer, talvez é isso que vai criar um inferno para nós. Então a própria ciência, ela é vista não mais com aquele absolutismo de que a ciência vai resolver o problema, ela tem também uma reticência ali, né? Bom, não sei se vocês querem, Auf-Wiedersehen, colocar mais alguma coisa. Você quer retomar um pouco a sua ideia, Tarsila? Eu li, achei muito interessante do que você disse sobre o Galileu lá no grupo e postou para nós. Você poderia, você lembra o que você colocou lá? Eu lembro sim das significações do Galileu, da filha dele, o que Andréas falava, né? Que era como se fosse assim, ele sabia o que era verdade, mas ele achava que o povo deveria continuar na ignorância, que era melhor para eles, né? Sim. E é mais ou menos o que a gente vive hoje também, né? E o Galileu, ele era assim, o detentor da verdade, e ele assim, ele não queria, ele queria que mesmo assim, se fizesse algum mal para o povo, mas eles teriam que saber a verdade. Aí eles teriam escolha, não é? Mais ou menos. Eu gostei muito desse comentário, e eu acredito assim, nessas coisas, né? Se a gente for dialogando dessa forma, vocês leem o texto, sugerem coisas, eu acho que fica muito interessante, né? Essa forma de conversar, né? Eu sugeria assim que a gente se sentasse aqui de uma forma que todos pudessem ver o rosto um do outro, né? Como somos poucos, então isso fica fácil. Que também essa ideia de você destruir que alguém tem autoridade e fala e os outros escutam, porque essa é também uma
uma estrutura dentro das próprias universidades que parece que não se quebra, né? Que a gente estava aqui dentro da sala, querendo mudar a ordem, fala, tira as cadeiras daqui, a gente só precisa aqui algumas cadeiras, mas está quase impossível você passar por cima. A Ana, que se queixou disso, ela que tentou assim, mais assim, tirar esse monte de cadeira e deixar só umas 20, talvez, no máximo, para a gente poder fazer um pouco essa estrutura do círculo, mudar um pouco o trabalho em grupo, se quer juntar três. Mas ninguém conseguiu fazer com que as cadeiras saíssem daqui. Bom, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. A gente começa então na próxima aula com um pouco essa história da literatura alemã, né? Um pouco dos períodos, né? E depois a gente vai pegar uma outra obra, que vocês também podem sugerir, pensando agora nessas obras mais recentes, né? Literatura pós-queda do Muro de Berlim. Então a gente vai começar um pouco e ver pelo menos uma obra dentro desse período. Valeu! Bis Donnerstag. Auf Wiedersehen.